Grande alegria, já tem um tempinho, né, que o pastor fala, ó, se prepara. E aí quando foi no início do mês, ele falou, ó, desse mês não passa. E aí eu até comentei com meu esposo, até um presente de aniversário, né, que a gente, quando está na presença do Senhor, em cada momento a gente tem que louvar, tem que agradecer. Então ontem, né, no dia do aniversário, durante a semana, estive preparando. E se eu errar alguma coisa, os irmãos perdoem, né? A gente sabe que agora é o Espírito Santo que tem que falar por mim. Que a mensagem que eu trouxe é uma mensagem do Espírito Santo para a igreja, tá bom? No domingo passado, quem lembra qual foi o tema da pregação do irmão Damião? Quem lembra? Do que ele falou? Qual foi o tema? Isso, a igreja está atenta. Ó, no final, quando o pastor Nilson pegou o microfone, ele falou que a igreja está em recuperação. E aí, para hoje, a palavra que eu trouxe é para a gente refletir, né? Por que a gente está de recuperação? Como que a gente vai ser aprovado nessa recuperação, tá bom? Então vamos abrir as Bíblias, Apocalipse 2, versículo do 1 ao 7. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Último capítulo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz quem tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podem se sentar. Mantenham as Bíblias abertas, por favor, mas podem se sentar. Irmãos, essa carta dirigida, então, à igreja de Éfeso, ela é dirigida hoje, nesta noite, para mim, para vocês, para cada um que está aqui. Mesmo ela tenha sido escrita há mais de 20 séculos, ela tem uma mensagem bem atual, que a gente vai entender juntos, bom? Para entender um pouquinho melhor quem era nessa cidade, o contexto dessa história, eu fiz uma pesquisa que dizia que Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade bem grande, com mais de 300 mil habitantes. Era um grande centro econômico, né? E foi para lá que Paulo se dirigiu, na sua 3ª viagem missionária. E ele ficou lá durante 3 anos. Só que como que era essa cidade? Infelizmente, era uma cidade que não conhecia Jesus, que não conhecia o Evangelho. Então era uma cidade onde tinha as pessoas que idolatravam uma deusa chamada Diana, uma deusa grega, né? E também eles cultuavam o imperador. O imperador, né, tinha essa figura de Deus, né, e que muitos não conheciam ainda a palavra. Então, imagine, irmãos, quem se convertia, né, quem decidia seguir a Jesus, o que acontecia? Ele era perseguido, ele era martirizado. Então, imagina Paulo, né, ele chegar e enfrentar tudo isso. E é tão bonito quando a gente lê, quando a gente vê que nesse lugar houve um avivamento, porque foram muitos que entregaram a sua alma para Jesus, que se converteram. Eles não tiveram medo de anunciar. Diz que nas praças, os que eram os ex-feiticeiros, né, ao se converterem a Jesus, eles iam para as praças públicas, queimavam seus livros de magia,
Por quê? Porque eles queriam anunciar que eles tinham mudado de vida. Tanto que isso é forte para nós hoje, né? Bom, outra coisa que eu quero falar para os irmãos é que depois que Paulo ele saiu de Éfeso, ele foi para Jerusalém. E aí ali ele foi preso, né? Infelizmente ele foi preso. Depois ele foi transferido para Cesareia, depois para Roma. E de lá ele escreve a carta aos Efésios. E nessa carta ele vai lembrar de tudo que a igreja, né? De toda a fé, de toda a perseverança que a igreja teve. Por quê? Porque a igreja já não estava mais como ele deixou. Quando ele saiu, ele deixou o pastor Timóteo, né, no seu lugar, e depois João. E aí, quando João assume essa igreja, algo diferente acontece, algo diferente dentro dessa igreja. Ela é uma igreja que ainda ela tem a obra muito forte, a doutrina muito forte, porém, o primeiro amor foi esquecido. Infelizmente, os que estavam lá, possivelmente já da segunda geração de crentes, né, eles não tinham um olhar, né, o brilho no olhar, eles não buscavam a Deus como os primeiros. E isso é ruim, porque se Deus não é o centro, se Jesus não é o centro, se a gente não busca Ele, nada vai para frente. É assim, irmãos? Bom, o imperador Domiciano, que era o imperador da época, ele acabou o quê? Porque João estava à frente e mesmo, né, a igreja sendo perseguida, João não se calou. E aí o que o imperador fez? Mandou que prendessem, né, a João. Ele foi preso, foi para a ilha de Patmos. Como a gente sabe, foi de lá o quê? Que Jesus, né, apareceu para ele. E ele escreve então o livro do Apocalipse, né? Traz as sublimes revelações dos fins dos tempos. Mas nos primeiros capítulos, ele quer animar a sua igreja. Ele quer mostrar que ele está presente, que a igreja pode enfrentar tudo se estiver junto com ele. Então, o que ele faz? A primeira carta, são 7 cartas, e a primeira carta é o quê? Para Éfeso, tá bom? Então, vamos ver aqui, eu anotei para me ajudar. No versículo 1, ele mostra que está presente no meio da igreja para lhe dar segurança. Vamos rever o primeiro versículo? Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz o que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui a gente vê que Jesus ele está presente no meio de nós. Quando ele fala que segura na sua destra, né, na sua mão direita, dá a ideia de proteção, de segurança. Quando a gente está aqui na igreja, a gente sente isso, não sente? Aleluia! Nós estamos aqui, é muito bom ouvir os louvores, ouvir a palavra, mas quando você sente que Jesus está aqui para te exortar, não é? Muitas vezes para te corrigir, para trazer uma promessa, isso é o mais importante. A igreja em que Jesus não é o centro, como eu disse, é uma igreja morta, é uma igreja que fecha as portas, né? Jesus tem que ser o centro da nossa vida. No versículo 2, o noivo, se a gente for olhar, o noivo é quem? Jesus, e a noiva é a igreja, que somos nós. Ele ele elogia a sua igreja pelas suas virtudes. Então vamos ver lá no versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Essa igreja, ela é firme, ela é perseverante na palavra do Senhor. Infelizmente, a gente sabe que muitas igrejas vai muito pela emoção, não é? Do satisfazer a vontade do outro, e muitas vezes a palavra ela não é seguida à risca. E aí abre-se brecha para o quê? Para aparecer pessoas mal intencionadas. Diz que essa igreja ela reconhecia, né, esses falsos apóstolos, que eles não aceitavam. Por quê? Porque é a palavra que é a mais importante. É a palavra de Deus que nos guia, que nos sustenta, que nos anima.
Essa igreja, então, ela não tolera doutrinas estranhas entrando no seu arraial. E nós? Queria perguntar para que a gente refletisse, né? Será que dentro da nossa casa, aqui dentro da igreja, a gente vê que todos estão bem atentos, né? Mas será que na nossa casa a gente não acaba deixando muitas vezes isso acontecer? A gente tem o risco, porque no nosso mundo, infelizmente, a gente tem o que hoje, as tecnologias presentes, né? Televisão, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes, até numa pregação, a gente tem que analisar, a gente tem que voltar para a Bíblia e falar, será que o que esse pregador está dizendo está realmente na Bíblia? Será que ele está buscando fazer a vontade do Senhor, anunciar o nome do Senhor? Muitas vezes isso não acontece, não é? Em hinos a gente tem que ter um certo cuidado também, porque muitos hinos, não sei se os irmãos já perceberam isso, mas tem hinos que faz com que a gente fique depressivo. Já perceberam isso? E esses hinos, quando a gente escuta em casa, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca a Deus, tem que fazer o quê? Tem que aquecer o nosso coração, tem que nos animar, tem que nos fortalecer para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, não é? Aleluia! Bom, em relação a esses falsos profetas, vamos ver também lá no versículo 6, que fala dos nicolaítas. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quando a gente fala aborreço, da ideia de odeio, será que o crente ele pode se aborrecer? Ele pode odiar? O que vocês acham? Depende, né? Se for para denunciar o que acontece de errado, como os nicolaítas, eles tentavam fazer com que o povo de Deus, que os crentes, fossem imorais. Eles queriam que eles comessem das ofertas, né, dos sacrifícios. Eles falavam da promiscuidade, diziam que quanto mais se pecasse, se pecar era bom, por quê? Porque era para a graça de Deus se manifestar. Jamais a gente pode fazer isso, né? Pode desafiar a Deus dessa forma. Isso não é falar da palavra de Deus. E a gente não pode aceitar isso. Como eu disse, infelizmente hoje tem tantos falsos profetas, né? Que dizem falar da palavra de Deus, mas não, eles têm outros objetivos que não falar de Deus. Aleluia. Aleluia. Outra virtude está no versículo 3. Diz assim: e sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essa igreja, ela sofria perseguições. Por quê? Porque falava de Deus, não tinha medo, né, de anunciar a Deus. E aí, de novo, para a gente refletir, será que hoje, a gente sabe que o mundo, ele não aceita o Evangelho, né, não aceita Jesus. Será que nós estamos preparados para viver isso também? Para sermos o quê? Perseguidos, hostilizados? Porque, infelizmente, o mundo, ele tem o quê? Ele tem outras regras, ele tem outros valores. Mas a gente tem que estar firme para fazer o quê? Para que a palavra do Senhor, ela sim prevaleça. No versículo 4, o noivo vai repreender a sua noiva pelo esfriamento do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, imagina, né? Se a gente olhar uma relação noivo, uma noiva, se tiver um esfriamento do primeiro amor, o casal vai o quê? Se separar, não é? Então, quando a igreja deixa esse primeiro amor esfriar, corre-se o risco de quê? De deixar a igreja, não é? De falar, não quero ficar ali porque não me sinto bem. Isso é muito triste quando a gente escuta, né? Quando alguém sai da igreja porque acha que tá ali, mas simplesmente por estar, não sente mais nada. Ao analisarmos por que a gente corre esse risco, eu gostaria de ressaltar para os irmãos que o trabalho da igreja, né, para a gente não correr o risco desse amor se esfriar,
O trabalho da igreja é importante, fazer a obra do Senhor é importante. E aqui, graças a Deus, a gente tem tantos irmãos, né, empenhados na obra do Senhor, e ajudar na construção da nossa igreja, em ajudar os mais necessitados, em orar pelos irmãos. Isso com certeza agrada ao Senhor. Mas mais importante do que fazer obra, irmãos, é ter um profundo relacionamento com o Senhor. Sem esse relacionamento, uma hora tudo vai esfriar, não é? Quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, o Deus das obras, as obras vão vir por consequência, não é? Tudo que a gente vai fazer vai ter muito mais significado, porque é feito com amor. Outra questão que eu gostaria de falar para os irmãos também, outro risco, né, que a gente corre do esfriamento desse primeiro amor, é quando a gente não tem a capacidade de analisar, né, de se autoavaliar. Porque essa igreja, eles tinham o quê? Eles conseguiam identificar os falsos profetas, eles conseguiam analisar os outros, mas eles não conseguiam analisar a si próprios. A gente, será que faz isso todos os dias? Né? Deus me mostra onde eu errei, né? Se eu fiz mal para alguém, peço perdão para o irmão também. A gente tem que fazer essa autoavaliação todos os dias. É o Senhor que vai nos corrigir. É Ele quem vai nos mostrar onde a gente tem que melhorar. No versículo 5, o noivo oferece à sua noiva um novo recomeço. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente te verei e te tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui é preciso lembrar, irmãos, onde foi, né? Se a gente caiu, onde foi que a gente caiu? E ao lembrar onde caiu, o principal é o que? Se arrepender. E assim, se arrepender, ele vai muito além de um choro, né? Quando você senta com alguém, senta com um pastor da igreja, com algum irmão da igreja, fala, olha, eu não estou firme na presença do Senhor, eu sei que eu errei, eu quero me arrepender, mas o se arrepender, ele não pode ser só com palavras, ele tem que ser através de uma atitude, não é? A gente precisa mudar em muitos aspectos. E quando ele fala em fazer as primeiras obras, todos aqui podem se lembrar do momento em que decidiu servir a Cristo, né? Que decidiu vir para Cristo. Com certeza, eram dias que você buscava o Senhor com mais veemência, não é? Que você sentia o seu coração arder ao ouvir um hino, não é? A ouvir uma pregação, a ouvir um louvor, não é? O momento aí do batismo, eu me lembro do meu, para todos os irmãos, com certeza, é um momento tão forte, uma experiência tão forte que a gente vive, não é, irmãos? A nossa igreja, quando era do Santo André, eu lembro dos cultos que tinha lá no campinho de futebol, não é? O que mais que a gente pode lembrar de coisas que a gente já viveu, dessas primeiras obras? Porque o que diz é que ao fazer essas primeiras obras, a gente tem que ir além da igreja, não é? A gente não pode só falar do Senhor, só mudar a nós mesmos. A gente tem que extrapolar. A gente tem que falar do Senhor também fora. Tem que viver o que é uma missão. Não é, irmãos? Acredito que o pastor ainda deve ter esse projeto ainda, né, pastor? De fazer missão nas casas. Eu sei que os cultos nos lares, o quanto deve ser rico, não é? O quanto é importante. Por quê? Porque, como eu disse, a gente precisa falar do Senhor para quem está lá fora também. A gente precisa anunciar esse Deus tão maravilhoso lá fora também. E como que a gente faz isso? Como que a gente convence, né? Como que a gente traz o irmão para a casa do Senhor? A gente ganha ele para Cristo. Quando a gente consegue falar e o outro consegue enxergar em nós que a gente segue sim Jesus, que a gente ama esse Deus, que a gente faria tudo por Ele. Outro ponto, irmãos, quando fala aqui que se a gente não se arrepender, vai ser retirado de nós a luz do castiçal, do candeeiro. Essa luz é Jesus, vocês concordam comigo? Então, nos lugares, nas igrejas em que Jesus não está no meio,
que a igreja não deixa ele fazer a correção devida, né? Que não segue os princípios, a doutrina, a palavra, infelizmente o quê? Não vai ir para frente, né? Felizmente, a gente tem sim locais, tem igrejas que abrem depois de uns 2 anos, fecha as portas, não é assim? A cidade mesmo de Éfeso, o local onde tinha a igreja, infelizmente ela não existe hoje mais, porque infelizmente essa igreja não conseguiu perseverar na palavra, né? No conhecimento de Jesus. E hoje diz que lá tem 1% de pessoas crentes. Ou seja, se não tiver, né, pessoas que sigam a Jesus, que mostrem o caminho certo, que tragam ele, né, cada um de nós. Se a gente não fizer o nosso papel, infelizmente, todos correm risco. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós façamos a nossa parte. E por fim, no versículo 7, aparece uma promessa, porque teve os puxões de orelha, não teve? Para a igreja, né? Do que ela precisava mudar, que a gente precisa mudar também. E aqui no 7 aparece uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quanto é lindo, né, irmãos, esse versículo. Quando fala que a gente faz a vontade do Senhor, a gente conquista o quê? A vida eterna. Só que a gente só vai conquistar a vida eterna se a gente conhecer a Deus. Não é assim? Lá em João 17:3, fala até um pouquinho disso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, irmãos, a gente não pode deixar que nada abale a nossa intimidade com o Senhor, que nada afete o nosso relacionamento com Ele, porque com Ele nós enfrentamos tudo, né? Nós conseguimos fazer a vontade dEle dentro da igreja, fora da igreja, enfrentando qualquer situação, qualquer tribulação. Amém? E aí, hoje, né, a mensagem que eu queria dizer para os irmãos é: se a gente está em recuperação, a gente precisa lutar para ser aprovado então. Concorda comigo? E para que isso aconteça, todos nós devemos buscar mais ao Senhor, não é? Ler a Bíblia com mais entusiasmo, deixar o quê? Deixar o celular um pouquinho de lado, porque em uma pesquisa que eu vi, fala que 85% dos brasileiros, ao acordar, faz o quê? Vai mexer no celular, não é? Felizmente não dobra o seu joelho, não busca ao Senhor, né? Não pede ao Senhor para que acorde de madrugada, que o Espírito Santo toque, para que Ele ore mais, para que Ele vigie mais, para que Ele consagre mais, porque é isso que vai agradar a Deus, não é? Não é só viver das obras, mas do profundo relacionamento com o Senhor. Que essa igreja é uma grande família, eu considero uma grande família, todas as pessoas sempre tão empenhadas em ajudar um ao outro, mas que a gente peça para nós esse avivamento. Nós precisamos, não é? Para finalizar, eu gostaria então de pedir para que todos os irmãos fiquem de pé. As irmãs vão vir louvar um hino. E nesse hino, eu quero que todos os irmãos fechem os olhos. Primeiro escute a letra, depois faça a sua oração ao Senhor. Entregue ao Senhor todas as suas dificuldades. Peça para que Ele te corrija se for necessário. Que Ele aqueça o seu coração. Que você escute o que Ele tem a te dizer. Amém? Salve a amada igreja com a paz do Senhor.
e jamais desistir.